Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. Bom dia, tudo bem? Sou Arthur Silveira e eu vou estar apresentando esse trabalho sobre armazenamento de energia. É um trabalho voltado para a matéria de eletrotécnica. Bom, lá de início eu vou dar um embasamento histórico, contar a história de como foi o desenvolvimento das baterias. Daí eu vou explicar o processo físico-químico, né, por trás do funcionamento de uma bateria. Daí eu vou falar dos principais tipos de bateria. E a gente vai ver que o lítio vai se destacar. Então eu vou dar uma atenção só para o lítio. Vou explicar um pouquinho mais sobre o lítio em si. Daí eu vou falar sobre modos alternativos do armazenamento de energia. E dentre eles, quem se destaca, na minha opinião, dessa pesquisa que eu fiz, foi o hidrogênio. Então eu vou falar um pouquinho a mais sobre o hidrogênio. E por fim, a gente vai concluir o trabalho falando um pouco sobre a transição energética, que, enfim, é um assunto que está ligado também. Vamos lá. História das baterias. O primeiro modelo que a gente teve, ele é datado lá por volta de 1800, de um italiano, o Alessandro Volta. Inclusive, a unidade medida volts é em homenagem a ele. Volta observou que quando duas sondas de metais diferentes são colocadas em certas soluções químicas, ocorre a produção de eletricidade. O processo químico eu já vou explicar logo em seguida, então não vamos preocupar muito com isso agora não. Mas é basicamente, tem uma plaquinha de zinco, daí vem uma solução e uma plaquinha de cobre, e isso empilhado, né? Isso em sequência assim. E há transferência de elétrons nesse processo. Então, transferência de elétrons é um fluxo de eletricidade. E isso foi sendo aprimorado. A pilha de Daniel é um experimento bem famoso também, que ocorreu ele foi descoberto em 1836, e é um experimento bem clássico também. A gente tem duas soluções, dois recipientes, né? Um com sulfato de zinco e um com sulfato de cobre. E tem uma ponte salina ligando eles. E aí, também há esse processo de oxirredução, então há transferência de elétrons, ou seja, há corrente elétrica. A próxima evolução que a gente vai ter, que vai ser significativa, é de um francês, o Leclanche. Em 65, ele consegue inventar essa pilha que a gente vê aqui embaixo, ó, que é bem parecida com a pilha alcalina que a gente tem hoje em dia. Basicamente o mesmo princípio de funcionamento. E ela não é recarregável. Nenhuma dessas então é recarregável, né? Só que ela conseguiu ser mais útil, assim. Enfim. E por fim, um outro francês, o Planté, em 1859, ele inventa a primeira bateria recarregável. E esse aqui é basicamente a bateria de chumbo ácido, é o que a gente tem no carro nosso hoje em dia, sabe? A gente tem um eletrodo positivo de chumbo e um eletrodo negativo também de chumbo, vários, né, imersos, isso num recipiente fechado, com um cátodo e um anodo, e imersos numa solução de ácido sulfúrico. Então, vai ocorrer o mesmo processo de oxirredução, ou seja, vai ter um fluxo de elétrons, vai gerar corrente elétrica, só que a diferença é que essa bateria ela é recarregável. E para recarregar a bateria, é preciso conectar ela a uma fonte de corrente contínua nos dois eletrodos, o que vai inverter as reações químicas. Então, o ácido sulfúrico ele é recuperado. Então, assim, essa bateria ela é recarregável. E ela é amplamente utilizada. Tranquilo? Vamos para o próximo passo, então. Agora eu vou explicar o que eu falei, vou explicar um pouquinho o processo, já expliquei, mas um pouquinho melhor agora, né, o processo físico-químico que ocorre por trás disso. Para esse lado aqui da esquerda, vamos imaginar aquela pilha do Volta mesmo, sabe? Que são aquelas pilhas, as plaquinhas de zinco e cobre intercaladas por uma solução ácida e, enfim. Nesse processo, o zinco ele se oxida, ou seja, ele vai perder elétrons. E alguém tem que absorver esses elétrons. E quem faz esse papel é a solução que eles estão embebidos, né? Que estão entre as plaquinhas, no caso. Só que esse processo não é recarregável, né? Ou seja, quando a maior parte do metal se oxida, a bateria acabou. Não tem mais onde vai retirar elétrons para carregar. Então a bateria perde a capacidade de armazenar energia. Já nas baterias recarregáveis, a gente consegue fazer esse caminho inverso. A gente tem que ter uma fonte, por exemplo, quando você pega seu celular, conecta no carregador, e o carregador na tomada, tem uma fonte que vai fazer esse caminho inverso. Ou seja, os elétrons eles fazem o mesmo caminho, só que na direção oposta, carregando então a bateria e regenerando esse material metálico, que acontece, por exemplo, na nossa bateria de um lítio. Só que esse processo, nenhum processo fisicamente ele é perfeito, né? Há algum desgaste de material e tudo mais. Então, assim, por isso que
a bateria ela tem uma vida útil medida em ciclos. Isso algumas vezes são centenas ou milhares de ciclos, a vida útil da bateria ela se esgota. Ela perde a capacidade de armazenar energia com a mesma eficiência que ela tinha quando era nova. Esse aqui da direita, vamos ignorar isso aqui por enquanto, isso aqui é uma célula de hidrogênio. Eu vou explicar mais à frente. E aqui, essa aqui seria uma visão em corte de uma bateria de íon lítio, que é basicamente a bateria que tem no notebook, no celular, enfim. E é o mesmo processo. A gente tem, de um lado, um material que ele quer muito dar elétrons, e do outro lado, um material que quer receber esses elétrons. No caso da bateria nossa de íon lítio, a gente tem grafite com lítio, de um lado, né? Do nosso lado, que quer ceder os elétrons, ou seja, o anodo, e do outro lado a gente tem uma solução com óxido de cobalto de lítio. Então, assim, é o anodo, quem quer receber os elétrons. É importante falar que eles têm que ficar fisicamente separados. Não tem que ter uma camada de separação entre eles, para você melhorar o processo em si. Não, e é isso. Agora falar um pouquinho melhor sobre os tipos de bateria mais comuns. Começa pela alcalina, é amplamente utilizado, ela é bem barata de se fazer, então tem um baixo custo. Uma característica dela, ela não é recarregável. E ela não consegue oferecer uma energia com uma potência muito alta. Então, assim, você não vai conseguir funcionar um carro com a pilha alcalina. Mas para controle remoto, um brinquedo de criança, pequenos produtos eletrônicos que precisam de energia, a pilha alcalina é muito, tanto que a gente usa para isso. Um mouse sem fio, por exemplo, uma câmera fotográfica, enfim. É isso. E o descarte dela também tem que ser feito de maneira adequada, né? Todas as baterias, no geral, o principal impacto ambiental relacionado a elas, além da mineração dos minérios que a fazem, é o descarte inadequado. Por exemplo, aqui, ó, nossa segunda bateria, a bateria de chumbo ácido. É a bateria que a gente usa no carro nosso. Então, assim, ela tem uma vida útil relativamente boa, sabe? E como essa tecnologia já vem sendo desenvolvida há muito tempo, ela já está bem desenvolvida. Você já pegou uma bateria de carro? Então, a bateria de carro ela é pesada, ela tem uma baixa densidade de energia. Ou seja, você precisa de um volume muito grande de material para armazenar. Por exemplo, se fosse uma bateria de lítio, poderia ser uma bateria menor. Só que assim, ela é muito útil, ela é recarregável, ela tem o principal uso dela é em carros, né? Em carro, veículo, moto, enfim, em veículos. E o grande problema dela é que assim, a gente tem um trem feito de chumbo, que é um metal pesado, e ácido sulfúrico. Então, assim, o descarte inadequado é muito perigoso. Em seguida, eu vou falar das baterias de níquel-cádmio. Essa bateria é aquela bateria que ela tem um efeito memória, é aquela bateria que vicia. Só que ela tem uma vida útil muito longa, então assim, ela é muito boa e ela tem um bom desempenho em altas correntes. Ou seja, ela consegue te prover altas correntes. Então ela é utilizada para ferramentas elétricas, tipo um martelete, uma furadeira, uma esmerilhadeira, equipamentos onde você precisa de uma corrente alta, e uma duração a longo prazo, sabe? Então ela é muito usada para isso. Ela serve bastante para isso. A próxima que eu vou falar é a bateria de níquel hidreto metálico. Ela é amplamente utilizada em veículos híbridos, aqueles veículos, por exemplo, que são tanto elétricos quanto a combustão fóssil. Ela tem uma capacidade maior de níquel-cádmio, né? E ela tem um impacto ambiental menor, só que ela também tem uma vida útil menor. Então isso gera um problema, por exemplo, quando a gente fala das levas de carros elétricos híbridos, principalmente os mais antigos, elas têm uma vida útil menor, né? Então, assim, em 8, 10 anos, esse prazo já está meio que chegando, o carro ele perde aquela vida útil dele, a bateria no caso, né? E, então, assim, esse descarte, não o descarte, né, mas assim, o manuseio desse material, ele tem que ser muito bem pensado. Vamos lá. Em seguida, agora eu vou falar da bateria de íon lítio, que é disparada, assim, acho que é mais famosa e hoje em dia mais discutida, né? É a bateria que está no seu computador, no seu celular, na câmera, e enfim. Ela tem uma alta densidade de energia. O que que significa? A gente precisa de um volume pequeno de material, sabe? Uma bateria dentro do seu celular, que ela é pequena, ela armazena muita energia. Então você tem energia para 1, 2 dias no celular, no seu notebook, e enfim. O problema dela é que ela
tem um problema com... Ela é sensível a temperaturas elevadas. Então, assim, ela não funciona bem quando o aparelho ele esquenta, por exemplo. Alguma coisa deu BO aqui, só um segundinho. Beleza. O Meet deu um alerta aqui, mas eu acho que tá tudo bem ainda, não sei. Deixa eu ver se tá passando aqui ainda, acho que tá. Bom, é isso. Então, da bateria de lítio, é isso. Ah, uma coisa interessante é que a bateria de lítio, ela não tem o chamado efeito memória. Então, assim, o seu celular, ele não vai viciar. Não tem uma bateria de ficar viciada. O que acontece é que, ao longo do uso, o material ele vai perdendo aquela eficiência, né, de armazenar energia. Então, ela vai, sim, perdendo a capacidade de armazenar energia. Então, ela vai ficando mais fraca, né? É isso. E por fim, a bateria do fosfato de ferro-lítio, que é basicamente a bateria que a gente usa em carro elétrico. Ela tem uma vida útil muito longa, é bem segura, sabe? Muito boa, só que ela é menos densa do que a de íon-lítio, por exemplo. Então, por isso que nos carros você tem grande parte do espaço do carro dedicado à bateria, porque assim, ela tem um volume bem grande. E é isso. Seguindo agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre o lítio. Deixa eu só conferir que eu tô com medo desse não tá gravando. Eu acho que tá. Beleza. Falando sobre o lítio. O lítio, ele é o terceiro mineral, o terceiro elemento químico da tabela periódica. Então, a gente tem o hidrogênio, o hélio e o lítio. E a gente aprende na química que todo elemento ele quer ficar estabilizado eletronicamente. Ou seja, ele quer ficar na configuração eletrônica do gás nobre mais próximo que ele. O gás nobre está estável. E esse é o caso do lítio. O caso do lítio, nessa primeira camada de valência, ele tem 2 elétrons e tem uma segunda camada com um elétron sozinho. Então é muito fácil para ele perder esse elétron. Então, quando ele cede esse elétron, ou seja, por isso que é o íon lítio, ele tá carregado eletricamente. Ele fica estável. Então, quando ele cede esse elétron. E assim, a invenção, a descoberta, o aprimoramento da bateria de íon lítio foi tão importante, é tão importante para o avanço da tecnologia, sabe, para a sociedade como a gente até conhece ela hoje, que o Prêmio Nobel de Química de 2019 foi cedido a esses 3 senhores aqui, que foram amplamente responsáveis pelo desenvolvimento da bateria de íon lítio. Eu não vou me aprofundar sobre eles, porque isso não é o foco daqui, mas só para citar, que eu acho bem interessante, esse terceiro senhorzinho aqui, ó, o Akira Yonoshino, a bateria de lítio que ele desenvolveu, ele usou inclusive coque de asfalto, que é assim, que é um resíduo, né, um rejeito. Então assim, você vê que o lítio ele pode ser usado em muitas coisas, em tantas coisas que eu peguei esse esqueminha aqui, que é do Ministério de Minas e Energia, e ele vai falar o tanto que o lítio é utilizado, o quanto que ele é um metal estratégico e fundamental para a transição energética e para a vida moderna, sabe? O lítio ele é usado em vários aspectos. Uma coisa interessante sobre ele, que dos metais, ele é o metal menos denso, ou seja, ele é o metal mais leve. Então, ele é muito usado, por exemplo, na indústria aeronáutica, para avião, foguete, enfim, porque você consegue ter uma liga metálica com as propriedades que uma liga metálica tem que ter, só que com peso reduzido. Então, quando a gente fala em uma coisa que tem que voar, a gente isso, redução de peso, para, enfim, para otimizar e etc. Uma coisa interessante também, o lítio, ele é um estabilizante de humor. Então, pessoas que têm depressão, borderline, bipolaridade, etc., muitas pessoas elas fazem um tratamento com lítio, porque ele é um regulador de humor, sabe? Então, enfim. E diversos outros usos, assim. Para bateria de celular, de carro elétrico, enfim, isso já é usado. Tem umas cerâmicas muito tecnológicas feitas também a partir do lítio. Para grastes e lubrificante também, enfim, o uso dele é bem variado. E o Brasil, salvo engano, ele é o quinto maior produtor de lítio do mundo. Como eu sou da mineração, eu vou puxar um pouquinho para o lado da mineração, porque é importante também. Não está falando exatamente sobre bateria, mas assim, acho que conhecimento de qualquer forma ele é válido, né? O lítio que a gente tem no Brasil, ele é encontrado em pegmatitos, um tipo de rocha, um pegmatito. E especificamente, principalmente no espodumênio, que é enfim, uma rocha. Eu acho que... Aqui, ó, isso aqui é um espodumênio. Então,
Aqui no Brasil, a gente tem muito forte, por exemplo, salvo engano, no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. Então, assim, é uma região até meio pobre e tal, pela questão, assim, enfim. Mas a mineração de lixo ela pode transformar a realidade daquele local, sabe? Porque quando a gente fala mineração, além do impacto ambiental, tem um impacto social também. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Mas, enfim, e não é assim em todo mundo. Por exemplo, salvo engano, na Austrália, que é, salvo engano, o maior produtor de lítio do mundo, o lítio que eles têm lá, a formação geológica é diferente da daqui. Então lá eles têm lítio em salinas. Então, assim, é um outro modo de entender a mineração de lítio e etc. Mas, assim, o uso do lítio, ele assim, ele tá muito ligado à transição energética. Então, assim, é um material-chave para a gente, enfim, entender o futuro do Brasil também. Agora eu vou falar um pouco sobre modos alternativos de armazenamento de energia. Só para conceituar, um botijão de gás é um modo de armazenamento de energia, porque você tem o gás ali, que ele pode ser queimado, gerar energia a partir disso, então você tem uma energia em potencial ali a ser liberada. O tanque de combustível do seu carro é um modo de armazenamento de energia. E, enfim, então tem vários meios alternativos. Por exemplo, algumas usinas hidrelétricas, elas usam o excesso de eletricidade para bombear água de um reservatório inferior para um superior. Como assim? Pode ter uma estação do ano, principalmente esses modos a gente está muito alguns modos de geração de energia, tanto usina hidrelétrica como eólica, quanto solar, principalmente essas fontes limpas, elas são muito afetadas por sazonalidade. Então, assim, tem uma estação do ano que vai chover mais, então vai ter um fluxo maior de água. E tem uma estação do ano que vai estar mais seco. Então, o que algumas usinas fazem? Você armazena, no momento que você tem uma geração maior, até para evitar uma sobrecarga, você armazena essa água num tanque aqui, de forma que quando você precisar, no futuro, numa estação do ano onde vai estar com fluxo de água menor, você libera essa água que vai estar armazenada aqui. Então, aí passa pela turbina e gera eletricidade pelo modo tradicional de geração de energia elétrica por hidrelétricas, né? Então, assim, é uma forma de armazenamento de energia. Semelhantemente, você pode pensar no armazenamento de ar comprimido, que também é guardado para quando você precisar, ele é liberado com aquela pressão e roda uma turbina e gera energia elétrica. E também do hidrogênio. O hidrogênio, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele, porque assim, durante essa pesquisa eu achei muito interessante o funcionamento dele e tudo mais. Antes de passar esse slide aqui do hidrogênio, eu vou voltar aqui, ó, nesse slide aqui, e vou explicar como funciona uma célula de hidrogênio. Só para a gente entender, assim, por que isso é tão revolucionário, na minha opinião. A célula de hidrogênio tem basicamente o mesmo funcionamento. A gente tem um lado, o material que ele está doido para perder elétrons, e aí a gente tem um fluxo, né? Esse fluxo de elétrons vai dar eletricidade, e um outro lado que ele quer receber os elétrons. Então, como uma célula de hidrogênio funciona? A gente tem o hidrogênio entrando por aqui, então ele vai passar no anodo. Quando ele passa no anodo, ele cede os elétrons dele. Ou seja, se ele ceder os elétrons, que é uma carga negativa, ele ficou positivamente carregado, correto? Então ele vai passar por aqui, passa por esse eletrólito, e aí ele está positivamente carregado. Então ele tem uma afinidade muito fácil de se juntar com material que tiver negativamente carregado. Por exemplo, o oxigênio. E aí ele passa para cá para o outro lado, e no cátodo, esse hidrogênio que está positivamente carregado vai se unir com o oxigênio que está negativamente carregado. Então eles se unem. E hidrogênio com oxigênio, H2O, isso forma água. Então, assim, a gente tem um modo de geração de energia elétrica que tem como produto, sabe, como subproduto a água. Ou seja, sem chumbo tóxico derramando por aí, sem metal pesado, enfim, isso é revolucionário. Enfim, então assim que uma célula de hidrogênio funciona. Você tem uma geração de energia elétrica a partir disso, né? Do hidrogênio, consumindo oxigênio e como subproduto a água. Agora eu vou voltar para esse slide aqui do hidrogênio. Como a gente está falando de armazenamento, eu vou focar tanto no funcionamento desse trem, não. Eu vou focar mais no armazenamento.
Via de regra, o hidrogênio ele é um gás. Então, o modo de você armazenar um gás é num cilindro pressurizado. Ponto, entendível. Então, assim, a gente pode pensar, pensando até numa energia mais limpa e para o futuro, que você vai ter a sua bateria vai ser um cilindro pressurizado de hidrogênio. E seu carro vai funcionar a partir disso. Só que nem tudo são flores, né? Assim, o hidrogênio, ele é muito volátil e muito inflamável. Então, a tecnologia por trás disso, ela tem que ser muito bem pensada e muito segura para evitar acidente também. Outra forma de você armazenar o hidrogênio, você vai baixar a temperatura dele, então ele condensa e vira um líquido, e aí você armazena um líquido, né? E também na forma de amônia, que inclusive é amplamente usado, armazenar ele na forma de amônia. Só que não vamos focar tanto nisso aqui agora não. E vamos lá. Dito tudo isso, como que a gente pode pensar focado para o armazenamento de energia quando a gente fala de transição energética? As baterias e as diversas tecnologias de armazenamento de energia. Vamos lá. As baterias e as diversas tecnologias de armazenamento de energia são peças-chave na transição para um futuro energético mais limpo, sustentável e seguro. Superar desafios tecnológicos, econômicos e ambientais é crucial para garantir que a eletricidade esteja disponível quando e onde for necessária. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, que assim, a gente discute muito hoje em dia sobre fontes renováveis, fontes mais limpas dessa energia. Então, assim, a gente tem sido cada vez mais comum o uso de energia eólica, de energia solar, sabe? Nesse quesito, o Brasil ele é muito avançado. A matriz energética nossa é muito limpa. Assim, por exemplo, os Estados Unidos e outros países, ainda é muito comum o uso de fontes de termoelétricas. Eu esqueci o nome, mas assim, o povo queima carvão ainda, sabe? E gera uma poluição de dióxido de carbono, enfim, muito pesada para gerar energia elétrica. Então, assim, a gente está muito avançado nesse sentido. Só que, por exemplo, igual eu citei anteriormente, essas energias que são mais limpas, elas têm essa questão da sazonalidade. Então, assim, você precisa pensar num modo também de armazenar essa energia de forma que ela vai estar disponível. Por exemplo, a energia solar. Ela tem, durante o dia você tem incidência de raios solares, então você aquece ali a placa fotovoltaica e gera energia elétrica. À noite não tem isso. À noite não tem sol. Portanto, você precisa de uma bateria que vai, durante o dia, ela vai ser carregada. Isso, a gente está aqui pensando numa casa off-grid, por exemplo, uma casa que ela é autossustentável, ela está fora da rede, por exemplo. Então, ela tem as placas solares que vão aquecer, vão gerar energia elétrica. Então, essa casa ela tem que ter uma bateria para ela armazenar energia de forma que à noite ela vai ter energia elétrica também para essa bateria vai alimentar essa casa. E isso pensar também para caso fique 2, 3 dias sem sol, com nuvens, com incidência de nuvem maior, etc. Então, assim, tem que ser pensado. Então, a gente pensa isso assim numa escala maior, sabe? Para um futuro. E eu já expliquei basicamente o que estava escrito aqui, então eu vou ler os tópicos, mas assim, sem ficar lendo também muito, né? Os desafios tecnológicos, a gente tem basicamente sobre densidade e eficiência energética, ou seja, a gente precisa, com o avanço da tecnologia, conseguir armazenar cada vez mais energia num volume menor. Então, ter uma tecnologia mais útil, e principalmente que ela mais útil, assim, mais otimizada. E que ela vai conseguir guardar essa energia por esse é o próximo tópico. O armazenamento de longa duração. Isso é, eu preciso conseguir armazenar energia sem perda da eficiência dela a longo prazo. Por exemplo, se nessa estação do ano venta mais, então pela geração de usinas eólicas eu consigo gerar energia, e na estação do ano depois não venta tanto, eu preciso que, quando está gerando mais, armazenar energia com até uma janela de meses, para eu liberar essa energia quando a produção estiver mais baixa e eu manter o meu abastecimento igual. E principalmente na questão de segurança, sabe? Por exemplo, as baterias de um lítio elas são muito sensíveis a calor. Então, assim, é um trem que pode explodir. Tem alguns vídeos, você vê isso no YouTube, o cara tá abrindo uma bateria de lítio, começa a vazar um gás, aquilo pega fogo, explode, é inflamável. Então, assim, é perigoso. Então, a questão de segurança ela é também muito necessária para isso. Um pouquinho sobre desafios ambientais. A disponibilidade de matérias-primas.
Primeiro, não existe mineração sem impacto ambiental. Esse impacto ambiental ela tem que ser reduzido o máximo possível, mas ele vai existir sempre. O impacto tanto ambiental quanto social. E quando a gente fala de quais são os materiais críticos, né, precisados tanto para a transição energética quanto para fabricação de baterias, etc. Lítio, cobalto, níquel, manganês, grafite, e etc. Então, assim, a mineração desses materiais ela também tem que ser feita de modo o menos agressivo ao meio ambiente possível. Tem um fator geopolítico também, enfim, estabilidade geopolítica, isso pode acontecer. Nesse caso, o Brasil está até que bem tranquilo, né? Assim, a gente tem reserva desses materiais, assim. Então, enfim. Mas questão geopolítica, sabe? Então, por qualquer motivo, guerra, instabilidade política, o preço do trem pode despencar, ou pode cair, ou pode aumentar. Tanto que a pesquisa de lítio mesmo, ela foi atrasada um tanto por conta da variação do preço do petróleo no passado. Então, enfim, isso também é um fator. E, por fim, reciclagem e economia circular. Primeiro, a gente tem um monte de baterias que começaram a ser fabricadas, sei lá, 10 anos atrás e hoje estão perdendo a vida útil delas. E, assim como as que estão sendo fabricadas hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, vão estar perdendo sua vida útil também. Então, mais importante também do que você buscar esse elemento novo na natureza, através da mineração, é você reciclar o material que você já extraiu, já beneficiou e já foi utilizado, e agora você tem o que se torna um lixo, né? Um problema. Então, assim, a reciclagem, os 3R, a economia circular, ela é uma peça-chave também quando a gente fala de uma transição energética mais limpa. Bom, e é isso. Assim, eu espero que eu tenha conseguido linkar bem, sabe? É isso. Aqui estão as referências e esse foi o trabalho. Um ponto que eu vou falar, já passou, mas assim, eu fiz isso aqui, eu gastei horas e horas e horas no YouTube, então assim, tem muitos canais bons aqui no YouTube. Assim, eu fiz isso com o mínimo possível de ajuda de inteligência artificial. Então, assim, talvez não tenha ficado tão coeso, até problema de dicção e tudo mais, mas assim, eu espero que eu tenha apresentado dessa maneira de uma forma clara e não foi objetivo, né? Deu uma apresentação longa. Mas é isso, assim, só deixar registrado que assim, isso foi feito com o mínimo possível de IA. Foi horas bunda sentados vendo os vídeos no YouTube, e lendo matérias, e lendo artigo, e lendo também para fazer esse trabalho. Então, assim, espero que tenha ficado bem feito. Um abraço.